Ontem foi um dia histórico aqui em Porto Alegre para todos aqueles e aquelas que defendem o cinema brasileiro com unhas e dentes, pois tivemos a exibição de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Estou até agora aqui com meu fardamento, meu escudo de proteção, que é aqui a camiseta do filme, pois ontem nós tivemos essa exibição a partir da cópia restaurada em 4K, restaurada recentemente a partir dos negativos originais da obra de 1964. Então tivemos aí essa restauração maravilhosa que foi feita pela nossa estimadíssima Cinemateca Brasileira. O filme, essa cópia restaurada, teve a sua exibição em Cannes no ano passado e agora finalmente está aqui fazendo aí um giro pelo Brasil, nos cinemas brasileiros aí, em um oferecimento da Cinemateca Brasileira. Agora, eu quero falar um pouquinho do que foi essa experiência. Eu sou um glauberiano apaixonado. Eu sei, eu tenho toda a noção, toda a consciência que Glauber Rocha foi um dos grandes lutadores bravos que o nosso cinema brasileiro produziu. Mas além disso, esse filme que eu já assisti diversas vezes, eu sei todas as falas desse filme de cor e salteado, sei cantar todas as músicas do filme, é um filme que tem muita música, inclusive a música do filme é um dos fatores que faz com que ele tenha uma relevância mundial muito importante. O uso da música nesse filme é estudado mundialmente nas escolas de cinema. E justamente essa importância sonora e musical que tem o filme sempre foi muito prejudicada pelas cópias existentes dele, que tem uma qualidade, além de uma qualidade de imagem um pouco degradada, mas ainda assim a questão do som nas películas originais, desculpa, nas cópias que nós temos aí no mercado, não são muito boas. Então, todos nós que vimos esse filme já diversas vezes, temos uma certa dificuldade de entender os diálogos e os sons. E nessa cópia restaurada, podemos finalmente ter uma qualidade satisfatória do som. Então, isso foi muito emocionante. Eu, pessoalmente, pude perceber muito mais nitidamente, não só os diálogos, que eu acho que foi a parte mais importante, mas as músicas. As músicas do filme são tão importantes, boa parte delas musicadas e cantadas pelo lendário Sérgio Ricardo, que nos deixou recentemente. Então, essas músicas agora puderam ser sentidas de uma maneira muito mais evidente. Inclusive, algumas cenas me chamaram a atenção, em especial a cena que o vaqueiro Manuel chega em Monte Santo, que a música ela começa na cena muito antes do que eu conhecia do filme, né? Porque a música ela vai subindo tom a tom até se tornar aí uma música que toma o ambiente. E isso é uma coisa que quando nas cópias anteriores que tínhamos disponíveis desse filme, isso não aparece. A gente só vê a música surgindo de repente porque justamente é, a condição sonora das cópias não eram satisfatórias. E essa restauração em 4K trouxe aí então uma magia extra. Além do que poder ver esse filme na tela cheia do cinema é uma emoção encantadora. Inclusive, fica a dica para vocês aqui de que esse filme vai continuar em cartaz, porque essa mostra que está agora sendo organizada pela Cinemateca Brasileira e que está fazendo aí um giro itinerante pelo Brasil se chama A Cinemateca é Brasileira. E aqui em Porto Alegre está passando justamente simbolicamente na Cinemateca Capitólio, que é a nossa cinemateca aqui de Porto Alegre. E são 19 títulos clássicos do cinema brasileiro, tem diversos filmes de diferentes temporalidades, né? Então tem lá dos anos 30 O Limite, do Mário Peixoto, a Carnaval Atlântica, dos anos 50, Deus e o Diabo, que é dos anos 60, tem diversos filmes dos anos 60, 70, né? Até filmes mais contemporâneos, como o Bacurau, por exemplo. Então é uma mostra que resgata e que evidencia a importância histórica do nosso cinema brasileiro, que é fundamental na constituição cidadã e popular do nosso povo. Isso não há dúvida nenhuma. O cinema brasileiro ele tem uma importância ímpar na nossa constituição enquanto cidadãos brasileiros e brasileiras. Então, prestigiem essa mostra. Essa mostra não podia deixar de começar com Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque evidencia a importância justamente
da Cinemateca. Porque vejam, o filme Deus, o Diabo na Terra do Sol, de 64, tem uma importância ímpar na filmografia do Glauber e do Brasil. Isso é uma questão, né? Porque é um filme que é aí um ícone, um dos ícones dos chamados cinemas novos dos anos 50, 60, 70, que foram movimentos cinematográficos em todo o mundo que desafiaram a hegemonia de Hollywood e que fizeram com que os protagonistas fossem as classes populares, né? Então, é justamente o povo entrando na tela do cinema. Mas, além disso, deixo aqui uma questão muito importante. Vejam, essa mostra, que mostra 19 títulos clássicos do cinema brasileiro, que está sendo organizada pela Cinemateca Brasileira. Olha a importância de ter uma cinemateca dessa magnitude no nosso país. E vejo onde está sendo exibido, na Cinemateca Capitólio, aqui em Porto Alegre. Olha a importância de ter uma cinemateca aqui no Rio Grande do Sul. E também vai ser mostrado em Curitiba e depois em estados do Norte e do Nordeste. Então vejam como isso não poderia acontecer nos cinemas comerciais. Não haveria interesse comercial. Né? E essa cópia do Deus e o Diabo na Terra do Sol, ela foi restaurada pela Cinemateca Brasileira. Então veja que é um processo cultural nacional, que a gente tem um filme que foi feito numa situação de grande luta pelo cinema brasileiro, do cinema novo, lá nos anos 60, foi restaurado agora pela Cinemateca Brasileira, que é pública e sempre será, e está sendo exibida agora aqui em Porto Alegre na Cinemateca Capitólio, que é pública e sempre será. Olha a importância disso. Olha a importância disso para o povo brasileiro. Não é à toa que quando teve aquela tragédia no governo anterior, nós nos pusemos na luta pela Cinemateca Brasileira. E aqui em Porto Alegre nós conseguimos barrar a privatização do Capitólio. Olha a importância. Então é isso, quero deixar esse recado aqui. Viva o cinema brasileiro, viva Glauber Rocha.